2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 até o 5. Diz assim o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes. Foi dessa passagem que Paulo escreveu para Timóteo que eu tirei o tema da nossa mensagem, mais amigos dos prazeres. E para você entender o porquê do apóstolo Paulo dar uma ênfase especial a essa característica do povo, que já era um povo que predominava na sua época, afinal de contas, na época do apóstolo Paulo, havia uma escola filosófica de ampla aceitação no mundo greco-romano que se chamava hedonismo. E talvez você esteja se perguntando, mas o que é o hedonismo e o que o hedonismo tem que ver com Paulo falar aqui sobre homens que são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus? Preste atenção agora. O fundador da filosofia hedonista foi um grego chamado Aristipo de Cirene. Ele foi um dos vários filósofos que surgiram na época de Sócrates. Sócrates você já ouviu falar. Para Aristipo, a alma humana tinha dois estados, o estado de prazer e o estado de dor. O prazer seria o momento mais importante e suave do amor, e por isso ele compreendia que é o único caminho para a felicidade. E além disso, ele também afirmava que a importância do prazer corpóreo era tão grande que não importava a sua origem, e valia de tudo para a pessoa alcançar o prazer. Estupro, incesto, bestialidade, homossexualidade e qualquer coisa, ele dizia isso, qualquer coisa que você tiver de fazer para alcançar o prazer, você precisa fazer isso e buscar isso como o sentido máximo da sua vida. Em síntese, em poucas palavras, o hedonismo diz que o prazer é o bem supremo da vida dos seres humanos, é o sentido último da vida. Ou seja, eu existo, eu vivo para ter prazer. Agora, na conotação de Aristipo, a ideia dele era muito voltada para a sexualidade. Mas veio um outro filósofo, um pouco mais adiante, chamado Epicuro, e ele daria alguns limites para a filosofia hedonista, dizendo que o prazer ele precisa ser buscado desde que ele não provoque dor em outras pessoas. Então ele põe alguns limites. E aí ele vai afirmar que você precisa ter prazer quando você come. Aí o apóstolo Paulo vai, por exemplo, condenar em Romanos e em Filipenses aqueles cujo ventre é o seu Deus. Mas a questão é que, por mais que Epicuro tivesse dado limites ao hedonismo, a essência do hedonismo seguia sendo a mesma. Ou seja, busque o prazer como o objetivo máximo da tua vida. Eu abro apenas um parênteses, dizendo a você que Deus não tem problema com buscarmos o prazer. Deus pegou um casal, chamado Adão e Eva, e colocou eles num jardim cujo nome era qual? Éden. E você sabe o que significa Éden? Delícia. Então Deus não tem nada contra o prazer, desde que o prazer esteja ancorado ou respaldado com o racional, com os princípios bíblicos. O problema é, como diz o apóstolo Paulo, quando os homens se tornam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E esse era o grande problema que acontecia na época de Paulo. Inclusive, se você pega o livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 17, você vai encontrar Paulo debatendo em Atenas com os filósofos epicureus, ou seja, seguidores de Epicuro. Paulo não concordava com a ideia filosófica de que o prazer deve ser o sentido máximo da vida. Haviam problemas nisso. E aí eu te pergunto, quando nós olhamos hoje para a pós-modernidade, que é a nossa época, a nossa geração,
Acaso não é verdade que hoje o prazer é colocado como um Deus a ser buscado pelos seres humanos, sim ou não? Eu não tenho dúvidas disso. Não tenho tempo para me aprofundar um pouquinho mais nessa ideia do antropocentrismo, que vem na carruagem já do hedonismo e o humanismo também. Mas é um fato que os seres humanos hoje buscam o prazer a qualquer custo. Agora, sabe o que mais me preocupa? É que a ideia de Aristipo, ela tem raízes nesse retorno à escola filosófica do hedonismo na pós-modernidade. Ou seja, quando o pós-moderno, quando hoje aqueles que vivem na nossa época falam de buscar o prazer, a ênfase maior está na área sexual. E é isso que eu queria tratar com você aqui hoje. Porque os pós-modernos não estão apenas satisfeitos em estimular adultos à erotização, mas eu vou mostrar diversas evidências para vocês aqui, que as crianças são os alvos principais e prediletos do hedonismo e da busca ao prazer sexual da nossa geração que vive no século XXI. E você precisa sair daqui muito ciente disso e disposto a proteger a tua prole, as tuas crianças, os teus filhos. E como eu disse na parte da manhã, marque os teus filhos. Imprima neles a tua identidade, o quanto antes você puder. Porque se você não fizer isso, o mundo está trabalhando para marcar os teus filhos. É isso o que significa o selo de Deus e a marca da besta em essência. Tá? Tem a ver com o caráter, com o molde que ou nós vamos dar aos nossos filhos, ou o mundo dará a eles. É a luta que nós estamos vivendo. E eu queria mencionar e trazer aqui para vocês, para argumentar um pouquinho mais solidamente nessa minha tese aqui de início da mensagem. Recentemente eu li um livro chamado Como Vencer a Guerra Cultural. O autor se chama Peter Kraft, não é adventista, se eu não me engano ele é católico. E ele defende nesse livro a tese de que as estratégias de Satanás nessa batalha contra as famílias e os cristãos se dividem em 7. E preste atenção aqui na visão dele, quais são as 7 estratégias passo a passo. Uma leva a outra. Primeira, o objetivo último de Satanás, que é o primeiro, é conduzir almas para o lago de fogo. Essa é a grande função dele. Para fazer isso, a segunda estratégia, ele precisa corromper a sociedade e a igreja. Para aqueles que vieram na parte da manhã, a melhor estratégia para corromper a sociedade e a igreja é atacar quem? As famílias, porque a família é o núcleo da sociedade e o núcleo da igreja. Para destruir as famílias, vem o quarto passo. Basta destruir a sua função principal. E qual é a função principal da família? O casamento estável. Para destruir o casamento estável, o que fazer? Vem a quinta estratégia. O casamento é destruído pelo enfraquecimento de sua cola. É aquilo que mantém o casal unido, que é o quê? A fidelidade sexual. E a fim de corromper a fidelidade sexual do matrimônio, vem o sexto passo, a sexta estratégia. A fidelidade é destruída pela revolução sexual. Ou seja, vamos mudar os paradigmas que predominaram na sociedade até uma determinada época sobre sexo. Você tem ideia de quando começou a revolução sexual? Na década de 60. Principalmente com a ascensão de um grupo muito famoso chamado os Beatles. Eles trouxeram um outro conceito totalmente diferente para a sociedade, de sexo, de liberdade para o uso de drogas e etc. E o último passo para a estratégia, a fim de produzir a revolução sexual, ela precisa ser propagada através do quê? Da mídia. E é isso que eu quero mostrar agora para você. Esses passos, eles foram dados, nós já estamos em estágios muito avançados, eu diria que já estamos no último. E eu quero começar a mostrar para vocês algumas evidências. A primeira delas é uma matéria
que passou no dia 4 de setembro de 2016 no Fantástico. O interessante é que quando eu fui na internet buscar o título dessa matéria, ela é bastante confusa. É difícil até de entender o que aconteceu ali nesse caso, mas olha o que diz a matéria. Mulher oferece o ventre para bebê de filho gay com o marido francês dele. Eu não sei se você entendeu, porque é até difícil explicar o que aconteceu ali nesse caso. Eu vou mostrar um vídeo já para você. Mas, só para você conseguir compreender e captar a ideia, havia um casal cujo um deles era brasileiro, outro francês, e eles resolveram ter um filho. E lá na França, a barriga de aluguel não é permitido. E eles vieram até o Brasil com esse propósito. Chegaram aqui, foram até a mãe do rapaz brasileiro e pediram para a mãe usar o seu útero para fecundar essa criança. Ou seja, em síntese, deixa eu te explicar aqui. O pai dessa criança, na realidade, deveria ser o irmão dele. A mãe dela, na teoria aqui dessa família fictícia e diluída, é a avó. E o outro que deveria ser a mãe, também é um homem dentro do lar. Então eu fico pensando o que acontecerá com essa criança quando ela estiver um pouquinho mais madura e crescida. Esse é o resultado do hedonismo. É a busca pelos prazeres sem limites. E eu fico imaginando que nós só estamos no começo disso. Onde nós vamos chegar? Eu já estava com a mensagem pronta. Quando ontem, fazendo as minhas atualizações de notícias, leituras, eu me deparei com uma outra notícia. Aqui no Brasil, também, um casal, se eu não me engano, lá de Pernambuco, tiveram um filho. E o título da matéria do jornal Globo dizia assim: a sociedade tem que abrir a mente. Diz mãe que vai deixar o seu filho escolher o próprio gênero. Aí observe o que ela diz aqui na sequência, para defender a ideia dela. Nós não impomos nada. Ele é um menino, imposto pela sociedade, da forma como foi registrado. O nome dele foi Ariel, mas na visão deles, eles tiveram que fazer isso porque é uma imposição da sociedade. Não é algo da natureza. Eles não creem mais em identidade sexual. Mas se mais à frente ele decidir que não é menino, é uma decisão dele. A gente enxerga com a mente muito aberta. Ariel é uma criança independente de qualquer coisa. O gênero vai ser uma escolha dele. Então nós podemos ver, como diz ali o Peter Kraft, como a mídia ela tem trabalhado para propagar esses conceitos. Como a mídia tem atuado para impregnar na minha e na tua mente que isso tudo é normal, que nós devemos tolerar esse tipo de coisas. Sabe que para conseguir levar a cabo os seus propósitos de destruição da família, o inimigo ele precisa ser muito sutil, como eu comentei pela manhã. E eu tenho 2 textos aqui para mostrar a vocês que, munido dessa informação e conhecendo isso, Satanás ele trabalha exatamente da maneira como eu já vou lhe dizer aqui na sequência. O texto são 2, o primeiro se encontra no livro Grande Conflito, capítulo 34, e diz assim: é uma lei tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nós somos o quê? Transformados. Isso é lei, é uma regra. Eu antes de me converter, por exemplo, eu era fã de um cantor de rap chamado Eminem. Não sei quantos aqui já ouviram falar dele. Eu gostava muito das músicas dele, dançava hip hop e tinha vários álbuns. Você entrava no meu quarto, tinha posters dele dentro do meu quarto. E eu me vestia exatamente como ele. A minha boca parecia um vaso sanitário de tanto palavrão que eu falava. Tanto palavrão, porque quem conhece as músicas dele, ele fala muito palavrão. Mas tem um detalhe assim que foi o que mais me chamou a atenção, depois eu fui compreender isso. Eu tinha alguns problemas de relacionamento com a minha mãe, no sentido de que eu não aceitava de maneira nenhuma que minha mãe desse a última palavra quando ela brigava comigo. Eu tinha sempre que responder ela, e sempre aumentava a voz cada vez mais
nas minhas discussões com a minha mãe. E o Eminem, ele vem de um lar bastante desestruturado, e tem um álbum dele, e nesse álbum tem uma música que se chama Clean Out My Closet, que em uma tradução literal seria limpando meu armário, mas é uma expressão em inglês. Essa expressão significa desabafando. E nesse clipe do vídeo, o Eminem aparece enterrando a sua própria mãe, que ele teria matado por um problema de relacionamento com ela. E eu consigo hoje perceber o quanto, de forma talvez impensável, eu era influenciado por aquilo que eu contemplava. Poderia citar N exemplos aqui para vocês. E existe um outro texto que vai nessa mesma linha do livro Maranata. É uma meditação matinal no dia 2 de agosto, onde a mensageira do Senhor diz assim: se os pensamentos forem maus, maus também serão os sentimentos. E os pensamentos e sentimentos combinados constituem o caráter moral. Então é muito simples. Se o inimigo ele quer perverter a mim e a você, mudar os nossos valores, ele não precisa atuar diretamente no nosso caráter. Basta atuar naquilo que nós contemplamos e nos nossos pensamentos e nossos sentimentos. E é aí que entra a mídia e a educação. Ele é muito astuto. Sabe que, pensando sobre isso, eu não sei se você conhece o texto bíblico que diz qual foi a razão principal, talvez, pela qual Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Qual foi o pecado principal dos sodomitas? Qual foi? Que a gente conhece muito bem. Qual foi? A perversão sexual, a imoralidade. Mas sabe que tem um texto no livro de Isaías que ele me ajudou a compreender essa estratégia do inimigo? Sabe qual que é a ideia de Satanás? Sabe como ele vai transformar os nossos pensamentos e sentimentos? Publicando o pecado. Essa é a ideia dele. Publique o pecado. Massifique o pecado. Faça com que o pecado se torne algo tão normal que as pessoas vão confundir o que é pecado com cultura. Essa é a ideia dele. Multiplique, sociabilize o pecado. E eu creio que hoje o Facebook tem cumprido muito bem esse papel. Não me entenda mal, não sou contra o Facebook, eu tenho Facebook, mas eu uso o Facebook com um propósito muito bem definido. Mas o Facebook tem contribuído para isso, para dar essa publicidade aos pecados. E os pecados estão cada vez mais comuns, normais e aceitos na sociedade. E onde que eu encontro isso em Sodoma e Gomorra? Olha que interessante. Abra sua Bíblia, eu pensei que estava aqui em Isaías, capítulo 3, versículo 9. Perceba como o hedonismo, a busca ao prazer sexual sem limites, foi ganhando aceitação em Sodoma e Gomorra. Isaías capítulo 3, versículo 9. Vejam o que nos diz aqui a palavra do Senhor. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. E como Sodoma, fizeram o quê? Publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Você consegue perceber? Esse texto quase me leva a concluir que a imoralidade sexual, ela era incentivada e era protegida por lei em Sodoma e Gomorra. Por lei. Talvez seja por isso que quando Ló se negou a entregar os anjos para aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que estava ali do lado de fora, que eles tenham dito: olha, se você não entregar a eles, nós faremos contigo pior ainda. A impressão que dá é que haviam leis que protegiam a imoralidade sexual, porque o pecado era público, e era tão público que crianças, jovens, idosos estavam envolvidos nisso que eu chamo de uma rede social, onde todos os habitantes de Sodoma, com exceção de alguns poucos, participavam desse problema. E eu digo todos com bastante segurança, porque o texto do livro de Gênesis, no capítulo 19, olha o que diz aqui. O texto do livro de Gênesis, capítulo 19, verso 4 ao 5, diz assim: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa.
Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, quantos? Quantos, irmãos? Todo o povo, de todos os lados, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-o aqui para nós, para que façamos o quê? Abusemos deles. Olha que coisa absurda. Eles estavam tão cegados naquele hedonismo desenfreado, que mesmo, e essa cegueira não era só física, mas era espiritual, mesmo quando os anjos os cegaram fisicamente, a Bíblia diz que eles não se arrependeram. A Bíblia diz que eles começaram a buscar pelas paredes da casa de Ló onde que estava a porta, porque eles queriam entrar a todo custo para abusar daqueles mensageiros da justiça de Deus. E isso foi sendo disseminado pouco a pouco em Sodoma e Gomorra. Nós temos muitos textos bíblicos que mostram como a situação de Sodoma era terrível, queridos. Um outro texto, por exemplo, que eu apenas cito para você, precisa abrir, fique à vontade se você quiser, mas é um texto de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 12 até o 14. O texto diz assim, preste atenção, olha a descrição que é feita dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Esses, todavia, como brutos irracionais. A Bíblia diz que os sodomitas eram como animais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia. E eu vejo isso quase se cumprindo ao pé da letra. Eu me lembro quando era criança ainda haviam leis na mídia me fugiu a palavra agora, quando você tem censura, haviam leis de censura, e essa censura está caindo cada vez mais. Vou mostrar para vocês aqui já, um pouquinho mais adiante, algo que aconteceu lá na França, permitindo agora filmes com cenas pornográficas, inclusive para crianças. E é por isso que, deixa eu abrir um parênteses aqui rápido, porque senão vou esquecer de fazer esse comentário. Eu preciso falar isso para você. Pela manhã eu fiz um comentário muito breve, dizendo que a imoralidade sexual não é apenas algo do acaso, não é apenas uma estratégia espiritual satânica que nós conhecemos, mas ela foi materializada e foi instrumentalizada através de uma filosofia. O maior expoente, talvez, dessa ideologia da destruição da família é Marx, como eu comentei pela manhã. No seu primeiro livro, publicado, curiosamente, próximo do ano em que Deus levantava um movimento religioso verdadeiro no planeta Terra, que foi em 1844, foi publicado o primeiro livro de Marx, que foi o Manifesto Comunista. E no Manifesto Comunista, se você lê, ele contempla essa ideia da abolição da família, porque Marx defendia o seguinte conceito: as sociedades vivem uma luta de classes, dizia ele. E essa luta de classes, ela vem sendo desenvolvida ao longo de várias gerações. E na época dele ele dizia que essa luta era materializada, representada por um conflito entre burgueses, que são os empresários, e os proletários, que são os trabalhadores. E a ideia dele era mudar, subverter esse poder, essa autoridade, fazer com que os trabalhadores de todo o mundo se reunissem para uma revolução do proletariado, dizia ele. Vamos nos insurgir contra os empresários e vamos nos apropriar dos meios de produção, e assim nós teremos uma sociedade comunista, onde todos terão tudo em comum. Isso na teoria é muito bonito, mas é ilusório e é antibíblico. Porque a diferença de classes Deus permitiu desde a entrada do pecado. Não sei se você já estudou sobre isso, mas isso é bíblico. A diferença de classes, ela é a vontade de Deus, para que ricos ajudem os pobres e pobres trabalhem para os ricos. Porque a lei do céu é a abnegação e Deus precisa trabalhar isso no coração do ser humano, e a diferença de classe deveria trabalhar esse conceito. Então Marx escreve isso. Só que as revoluções de Lenin e de Stalin na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas trouxeram uma espécie de dilema para a filosofia marxista. Então eles mudaram, eles conseguiram captar nos últimos escritos de Marx, antes dele morrer, uma ideia que eles não haviam percebido. E o amigo de Marx, que é Engels, ele escreveria e terminaria
essa que foi a última sacada de Marx, de como subverter a autoridade dos burgueses. E ele escreveu um livro, Engels, chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E nesse livro ele diz bem claro que a fim de quebrar esse conceito ocidental de autoridade, é necessário ir na raiz de onde surge a ideia de autoridade. E qual é a raiz que ele encontrou? As famílias burguesas. Porque ele entendia que, como dentro de um lar, o homem é o cabeça e a mulher deve se sujeitar ao homem, e os filhos também aprendem isso desde pequeno, ele entendeu, pela loucura e insanidade diabólica dele, que era através da família que essa ideia de autoridade estava impregnada na sociedade. Então, vamos destruir as famílias. Essa foi a ideia. E como fazer isso? Perverter sexualmente. Ideologia de gênero, já não tem mais diferença entre homem e mulher. Amanhã nós vamos falar sobre o machismo e sobre o feminismo. E nós vamos explicar para vocês de onde vem tudo isso e como isso tem implicado questões bastante complicadas, inclusive no cristianismo. Bom, em Sodoma e Gomorra, então, nós temos aqui essa ideia da imoralidade disseminada, propagada, generalizada, defendida e desenfreada. E agora eu queria mostrar para vocês algumas evidências disso. Preste bastante atenção agora, tá? Eu vou mostrar algumas imagens e depois eu vou mostrar um vídeo para vocês, porque eu sempre costumo dizer que eu não sou ninguém. Eu sou um mero estudante individual, que gosto de ler, gosto de estudar, mas não tenho nenhuma autoridade acadêmica para falar daquilo que estou aqui falando. Então eu trouxe num vídeo um procurador da República que vai compartilhar algumas coisas aqui para vocês. Mas antes dele eu queria mostrar algo. Presta muita atenção, pai e mãe, no que a gente vai apresentar aqui. No mesmo site do jornal O Globo, do Rio de Janeiro, no ano, eu não lembro agora o ano, deixa eu ver se está aqui na imagem, 2015, saiu essa matéria dizendo: presença forte de cenas de sexo gera polêmica na literatura jovem e divide autores e educadores. E agora observe bem o conteúdo desses livros para adolescentes e crianças. A matéria segue dizendo o seguinte: o nível de citação pode começar por uma inocente cena de perda de virgindade num quarto escuro, mas pode chegar até a trechos como: eu simplesmente não estava pronto para colocar o dele na minha boca. Trecho do livro Nada é para Sempre, o primeiro volume da série Garoto, Garota. Ali Cronin, publicado, obviamente, sem os asteriscos. Então você imagina o que vem ali no lugar dos asteriscos. Livro para crianças, para adolescentes e para jovens. Ainda segue a matéria, trazendo outros livros. Esse daqui, em Dois Garotos Se Beijando, da editora Galera Record. O nome do cara é do autor Davi Leviathan. Ele diz assim, em um dos trechos do livro: ele viu tantas cenas dos caras fazendo isso, que ficou de duro com eles fazendo isso e se masturbou com eles fazendo isso. E o último trecho, a última citação aqui da matéria, a obra Antes de Morrer, de Jenny Dohan, que conta a história de uma menina de 16 anos com uma doença incurável, traz trechos como: ele tem dificuldades para tirar a cueca, abaixando-a por cima novamente, tiro a calcinha, percebo que estou tremendo, estamos os dois nus, penso em Adão e Eva. Alguns exemplos do que, eu não sei se você tem tido essa preocupação de acompanhar realmente o que o teu filho tem assistido, o que o teu filho tem acompanhado, porque isso tudo está presente em desenhos, em livros. Já tivemos aqui no Brasil vários materiais didáticos de escolas públicas aprisionados pela Polícia Federal, ensinando conceitos como esse para as crianças. Por isso que eu volto a apelar o que eu apelei aqui na parte da manhã: pai e mãe, se for necessário você viver de maneira mais simples, se for necessário você ter um pouquinho mais de escassez monetária
para você dedicar tempo para a tua família, faça isso, pelo amor de Deus. Dedique tempo para os teus filhos, eduque dentro de casa, prepare eles para ir para o céu. Olha só isso, algo que faz parte da cultura aqui na nossa sociedade brasileira, que sabemos que é uma festa com uma conotação pagã, mas não deixa de ser algo cultural, a festa junina. E em uma escola de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, olha que interessante, casamento caipira gay é encenado em festa de escola de Santa Maria, para crianças do 9º ano. Um outro canal do Nickelodeon, né? Casal gay em desenho da Nickelodeon, passou batido no Brasil, nem perceberam, é aquela história da sutileza. Isso daqui foi uma das coisas mais absurdas. O Colégio Pedro II é da minha terra natal, no Rio de Janeiro. É um colégio bastante tradicional, um dos mais antigos do Brasil, e eles decidiram no ano passado acabar com a obrigação do uniforme escolar por gênero. Sabe o que isso significa? Se um rapaz quisesse ir de saia para o colégio, ele estava livre para ir. Eles resolveram acabar. Na revista Veja trouxe a matéria dizendo que a França autoriza filmes com sexo explícito para menores. Você não vê algo estranho nessa imagem, hein? Não tem algo estranho, hein? Foi uma campanha que eles fizeram para promover a questão transexual, transgênero. Eu não lembro se era transgênero ou era transexual. Mas eles colocaram ali uma imagem de uma menina com uma genitália masculina e de um menino com uma genitália feminina. E ali abaixo diz em espanhol, há meninas com pênis e meninos com vagina. Simples assim. Então a ideia deles era mostrar que a natureza é diversa. Que não existe essa história do sistema binário que eles dizem, macho e fêmea. Isso é um sistema imposto pela sociedade. Então a natureza é diversa. E eles tentaram passar isso daqui. Agora eu queria mostrar o vídeo para vocês. Esse é um vídeo do Procurador-Geral da República, o nome dele é Guilherme Shelby. Ele tem percorrido o Brasil fazendo palestras sobre esse assunto, para alertar os pais e as mães desse problema da sexualidade sendo ensinada para as nossas crianças. Bom, isso está vindo de um procurador da República, né? Alguém que está lá estudando, que está debruçado sobre todos esses casos, e isso nos assusta, porque vindo de uma outra pessoa, vindo de um leigo, a impressão que passa é de uma teoria da conspiração, né? De que é um roteiro de Hollywood, é alguma coisa assim fictícia, né? Doutor, a dificuldade para que as pessoas acreditem nisso, que isso está acontecendo aí dentro das escolas, dentro da televisão, dentro da sala das nossas casas? Tudo isso foi escrito em livros. Os comunistas, quando formularam a ideia do comunismo, eles entenderam que era necessário a destruição da família. No Manifesto Comunista, se você abrir o Manifesto Comunista de 1848, você vai ver que Karl Marx propõe a abolição da família. E, posteriormente, Friedrich Engels, ele escreve um livro onde ele propõe também que seja destruída a família tradicional, porque na visão dele, a família tradicional é a causa do surgimento da propriedade privada. Então os comunistas escreveram livros, os marxistas, os socialistas, eles escreveram textos onde eles contemplam a necessidade de destruir a família tradicional, homem, mulher e filhos. É uma lógica que se perpetuou e não foi observada no início das revoluções comunistas, mas com a falência da revolução como um todo, hoje não temos mais nenhum país que mantém o regime comunista como meio econômico, mas eles mudaram a lógica da revolução. Não é mais através dos operários que farão a revolução. A revolução agora é feita através das escolas, da mente das crianças. Nós temos uma ação recente da Presidência da República. A presidente Dilma publicou no Diário Oficial uma resolução, o procurador que o senhor deve ter conhecimento dela, dizendo o seguinte, que criança, a partir da mais tenra idade, ela tem o direito de decidir dentro de uma sala de aula se ela deve ou não ser chamada pelo chamado nome social. Ou seja, se o João quiser ser chamado de Maria, a professora é obrigada a chamá-lo de Maria lá na chamada ou quando ele vai ao quadro. Também os funcionários da escola, também os colegas devem chamar de acordo com o nome social. Uma outra determinação lá, junto nessa resolução, eu estava lendo, essa criança tem o direito a usar o uniforme de menino ou de menina, ela que escolhe, e também tem o direito de usar o banheiro dos meninos ou das meninas. Isso é uma resolução da Presidência da República. Como é que se comporta um diretor de escola? Como é que se comporta um professor diante de uma resolução da Presidente?
Veja que o Guia Escolar de 2011 da presidente Dilma já contempla a implantação ilegal e inconstitucional, mas contempla um Guia Escolar de Proteção da Criança, 2011, primeiro ano do governo da presidente Dilma, já contempla o princípio da pedofilia. Foi implantado de forma inconstitucional e ilegal, mas está nos registros da educação brasileira, especialmente infantil fundamental, o direito ao prazer sexual da criança. Isso é o que os pedófilos defendem. E o MEC e a presidência da República, no governo da presidente Dilma, já contemplam isso. É um abuso contra a infância. Isso é um crime contra a infância. Mas mais do que isso. Nesse projeto agora, nessa resolução recente que você acaba de mencionar, ali já está contemplando exatamente essa revolução social. Porque eles querem as mentes das crianças. O que eles querem é fazer uma ruptura entre o sexo biológico da criança e o seu comportamento sexual. Eles, o partido que está no poder hoje, doutor? Isso é o Partido dos Trabalhadores, de uma lógica marxista, socialista, cultural. É uma revolução que um livro especial, Herbert Marcuse escreveu o livro Eros e Civilização. Nesse livro, ele propõe que as crianças e adolescentes sejam libertas do que ele chama logos grego. Eu não vou explicar aqui o que é isso, da razão grega dominadora, para ser uma razão hedonista, do prazer. E o que ele propõe para essa revolução que visa destruir a família? Erotizem as crianças. A erotização, a pedofilia, sexo com animais, sexo com cadáveres, os pais e mães, isso ele escreve no livro. Então, o que nós estamos assistindo, e essa figura dessa regulação, onde a criança agora tem autonomia de vontade e autonomia sexual, isso é o princípio da pedofilia, que na verdade é um instrumento da revolução. Porque erotizar crianças vai gerar crianças que vão estar muito pouco abertas a formarem família. A mente vai ser alterada, porque a psicologia explica, crianças erotizadas são crianças que têm comprometimento da sua cognição. A criança que é erotizada, em tenra idade, ela vai ter um desenvolvimento intelectual, afetivo, aquém do que teria. Então nós estamos observando uma política de Estado de degradação do entendimento, da afetividade, da intelectualidade das crianças, com um propósito abusivo. O pretexto é nobre, defender as minorias, combater o preconceito. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo é uma profunda degradação, porque menino é menino e menina é menina. E eles estão querendo exatamente romper a noção de sexualidade, a noção de masculinidade nos meninos e de feminilidade nas meninas. Os materiais didáticos, e prestem atenção, isso não é só do Brasil, isso é da ONU. Os materiais que vêm da Unesco já contemplam esta ideologia cultural, ideológica, disfarçada. E é o que você falou no início. Nós não temos problemas com ideologias, seja ela socialista, seja ela marxista, seja ela conservadora ou liberal, não, mas que ela seja clara, que ela não esteja travestida, e até eu uso o termo com... Então, está travestida de direitos humanos uma política abusiva de instrumentalização das crianças para a sexualidade. Esses grupos ideológicos até podem brigar, mas deixem as nossas crianças fora da briga. Deixem fora dessa guerra, é isso? Eu costumo dizer, brigue com gente grande, as crianças não devem ser tocadas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, eles vão combater juntos uma outra instituição edênica. Qual é a instituição edênica que será combatida pela besta do mar e da terra? Qual é? Qual é? Não ouvi. O sábado. Essa é a instituição edênica que será combatida pela besta do mar e da terra. Mas tem uma outra besta, também no Apocalipse, que ela combate a outra instituição edênica. E qual é a outra instituição edênica? A família. E que besta é essa? A besta que sobe do abismo, de Apocalipse 11. E para quem nunca estudou, sugiro que assista ao programa Bíblia Fácil para ter uma ideia de quem é a besta que sobe do abismo. E o capítulo 15 do livro Grande Conflito, você vai encontrar que a besta que sobe do abismo, ela teve a sua origem, sabe quando? Na Revolução Francesa. E quais eram os ideais, o grito dos revolucionários na França? Você se lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade. Parece muito bom, parece muito ético, mas foi exatamente dali, filósofos como muitos, que começaram a transmitir para a sociedade
esses ideais que estão sendo impregnados, infestados na nossa geração. Volto a repetir. Se você tem a oportunidade de colocar o teu filho numa escola adventista, coloque. Se você não pode ir numa escola adventista, busque pelo menos alguma escola confessional. O que é uma escola confessional? Uma escola confessional cristã, uma escola cristã. Eu estudei, por exemplo, em uma ali no Boqueirão, na época eu não era ainda adventista também. Mas o melhor de tudo, volto a repetir, eu não sou dessa área, então não vou me arriscar a falar sobre isso aqui, mas estude um pouquinho mais e se informe sobre o homeschooling, que é a escola nos lares. No mês de maio, como comentamos pela manhã, saiu uma matéria sobre isso na revista Adventista, falando sobre qual é a visão, como que está esse processo aqui no Brasil, tá? Leia um pouquinho sobre isso, se informe sobre isso. Não se arrisque nessa área se você não tem capacidade, mas isso seria o ideal, até um determinado momento, pelo menos para aqueles que têm crianças pequenas. Mas do contrário, busque escola adventista, escola confessional. Ou se não, prepare muito bem o teu filho. Muito bem o teu filho. E isso serve de alerta também para você que é pai e mãe de jovens que estão entrando no universo acadêmico. Eu hoje estava almoçando na casa da Raquel e do César e eu comentava um dado que eu li recentemente dizendo que cerca de 64% dos jovens cristãos que entram nas universidades saem de lá deixando de acreditar em Deus. 64%, principalmente em universidades federais, porque são aquelas que defendem com um braço de ferro essas ideologias que estamos vendo aqui. E eu preciso encerrar fazendo mais alguns comentários, mostrando um último vídeo para vocês. Ló, ele demorou demais para perceber a gravidade do hedonismo impregnado em Sodoma e Gomorra. Demorou demais, queridos. Demorou demais. Ló perdeu a família inteira dele. Inteirinha. A família inteira corrompida. Haviam algumas filhas que não quiseram nem sair de Sodoma. As outras duas que saíram, vocês sabem bem o que fizeram, né? Mantiveram relação sexual com o próprio pai delas. Embriagaram o pai e depois se relacionaram e deram origem aos dois povos mais ferrenhos inimigos do povo de Deus, os amonitas e os moabitas. A mulher de Ló, diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas, sabe por que ela se perdeu? Sabe por quê? Por culpa do marido dela. Você sabia disso? Ellen White diz que Ló ficou se demorando tanto para sair dali, que ela não entendeu a gravidade da mensagem que Deus estava enviando. E aí quando ela saiu, ela não deu muita importância para aquilo, e o coração dela ainda estava lá dentro. Perdeu a esposa. E até Ló, que nós temos ele como um homem de Deus, até Ló se corrompeu. Até ele. E sabe onde que eu vejo? Que até Ló foi contaminado pela contemplação de Sodoma e Gomorra. Sabe onde? No momento em que os anjos chegam para ele e pede, ou melhor, o povo de Sodoma chega para ele e pede os anjos, Ló oferece quem para os anjos? Que pai que em sã consciência, que ame as suas filhas, teria coragem de dar as filhas para os outros abusarem delas? As filhas virgens. Até ele se corrompeu. Por mais que se protegesse, talvez pela contemplação, nós somos transformados. Isso é muito grave. Não assista novela. Não perca tempo vendo filmes. Ensina para os teus filhos histórias bíblicas. Vá para a natureza com eles. É na natureza que você vai ver a digital. Curitiba é uma cidade tão verde. Nós temos tantos parques aqui. Não deixe os teus filhos se acostumarem com essas coisas tão artificiais. E a questão que eu espero que vocês entendam aqui, que eu comentei pela manhã, irmãos e irmãs, é que o problema ele vai mais além do que o homossexualismo, entende? Isso é grave, é o que eles estão tentando colocar hoje na mente das pessoas, mas o problema é que nós já toleramos coisas que não deveríamos tolerar. Que é, por exemplo, o que eu comentei pela manhã, que é o adultério e o sexo extraconjugal, fora de casamento, que é a fornicação. E a gente tolera isso em filmes e novelas.
Hoje você não tolera a homossexualidade, mas se você não entender que a gente tem que rejeitar tudo que seja contrário à moral bíblica judaico-cristã, se você não rejeitar tudo isso, daqui a pouco o teu filho vai estar futuramente aceitando também a homossexualidade como uma prática normal. Entendeu? Então nós temos que ser rigorosos com o nosso cristianismo. E eu finalizo, como eu disse, mostrando um último vídeo para vocês. Ele vai fugir do nosso... O nosso tema foi sobre o hedonismo, a busca ao prazer sexual de forma desenfreada, extravagante, mas eu não poderia terminar sem fazer um comentário. Em Deuteronômio, no capítulo, acho que é o 18, versículo 9, se eu não me engano, isso, o Senhor faz uma advertência para o povo de Israel dizendo assim, que quando eles fossem para Canaã, eles deveriam ter muito cuidado com as abominações dos cananeus. Quando você faz uma pesquisa bíblica, numa concordância, e você busca o que é abominação na Bíblia, você vai encontrar que abominação é homossexualidade, é adultério, é fornicação, é mentira, tudo isso é abominação para o Senhor. E ele faz essa advertência, tenha cuidado, não aceite nada que é abominável. E eu volto a repetir, quando eu falo em não aceite, não é só não pratique, é não assista e nem consinta, entendeu? Isso é não aceitar para Deus. Não pratique, não assista e não consinta com o pecado. Então ele faz essa advertência. E entre as abominações, tem uma abominação também que a Bíblia menciona, que o diabo também tem introduzido nos lares de cristãos e adventistas, e me entristece muito quando eu entro nos lares de irmãos da minha fé, da minha igreja, e eu vejo conteúdos ali nas estantes de casa que promovem feitiçaria e espiritismo. Tá? Ah, mas irmão, mas aonde feitiçaria e espiritismo? E eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo agora, porque esse é outro problema, que o diabo também está incutindo na mentalidade das nossas crianças, e a gente não está percebendo, porque lembre-se, é sutil. Preste atenção, esse é o último vídeo, e esqueci de mencionar para vocês quem que vai fazer o vídeo ali, quem é que vai falar. O nome da pessoa é Scott Meyer. Ele esteve há poucos meses atrás no NASP, fazendo uma palestra lá. Esteve na Barra, no Rio de Janeiro também recentemente. E quem é ele? Ele é um ex-cineasta e ator norte-americano. Em Hollywood, ele atuou como ator durante 6 anos e foi cinegrafista durante 4 anos. Hoje ele é um adventista do 7º dia e coordena um ministério chamado Little Lights, que produz vídeos cristãos. É ele quem vai falar ali nesse material que nós vamos passar aí para vocês. A Disney é especialista quando o assunto é fazer produtos aparentemente familiares. Se é um filme, um desenho, um parque de diversões, a Disney tem convencido a massa que é simplesmente uma diversão pura e boa. Mas uma análise mais próxima, algo mais sinistro está por trás desse personagem inocente. Uma força tenebrosa que não devemos brincar. A Disney nunca se intimidou ao demonstrar temas ocultos, mas parece que a maioria do conteúdo voltado aos jovens está se tornando descaradamente maligno. Pegue, por exemplo, o filme Descendentes. O logo em si deveria desviar qualquer cristão de gastar tempo precioso a assistir isso. O enredo deveria parecer muito mais alarmante. The next generation of villains arrives. Jay, son of Jafar. What are you doing? It's called stealing. It's like buying whatever I want, except it's free. Evie, daughter of Evil Queen. Is everybody at home as pretty as you? I like to think I'm the fairest of them all. Beauty is paid. Carlos, son of Cruella de Vil. This thing is a killer! This is a vicious, rabid pack animal. Hey, who told you that? My mother. And Mal, daughter of Maleficent. They're at their best when doing their worst. Isso glamoriza ser malvado e o faz moderno. Em 2014, a Disney fez uma história chamada Malévola, um filme muito satânico que hipnotizou muitos jovens em seu feitiço. Well, well.
is evil in this world? Hatred and revenge. O dicionário define malévola como quem faz maldade ou dano ou negativamente malicioso. Malévola significa destruidora da reputação. A Bíblia fala sobre um ser malévolo que busca nos fazer dano. Em 1 Pedro 5,8 diz: Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Se considerar os comentários do trailer do filme Malévola na página do YouTube, eles revelam seu efeito em seus telespectadores. Uma comentarista com o nickname Cristiana Alexia escreve isto: Eu geralmente gosto de pessoas boas nos filmes, mas como não gostar dessa vilã maravilhosa que é representada por Angelina Jolie? A Bíblia é muito clara quanto feitiçaria e bruxaria, e nos adverte a não participarmos disso. A Bíblia diz em Deuteronômio 18, de 10 a 12: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Nesse versículo, não cabe aos cristãos assistirem esses filmes que possuem os exatos elementos que são uma abominação a Deus. Mas talvez você esteja pensando: eu nunca deixaria meus filhos assistir tal filme. Eu só deixo meus filhos assistirem aos clássicos. Vamos voltar e revisar alguns desses clássicos da Disney. A história da Branca de Neve inclui bruxas, espelhos mágicos, feitiçarias e encantamentos. Slave in the magic mirror, come from the farthest space. Through wind and darkness, I summon thee. Speak! Cinderela. Até na cena de abertura, eles mostram que é uma história encantadora sobre magia. A Bíblia é clara: nada de encantador, nada de magia. Na Pequena Sereia, há bruxas, há feitiços. Na história de Pocahontas, ela consulta um espírito familiar da árvore para guiá-la. But Grandmother Willow, what is my path? How am I ever going to find it? Your mother asked me the very same question. She did? What did you tell her? I told her to listen. All around you are spirits, child. They live in the earth, the water, the sky. If you listen, they will guide you. Jasmine deveria se casar com um príncipe, mas ao invés disso, se apaixona por um ladrão. Aqui também há magia e feitiçaria. O melhor amigo da Mulan é um dragão vermelho que mente para ela e fala com os mortos, o que é necromancia. A princesa e o sapo fala sobre voodoo. E é claro, Mickey é o próprio feiticeiro. Agora, de acordo com o The Disney Wiki, magia é utilizada em todo o universo Disney. Esse artigo acrescenta que a moralidade da magia é como ela é usada. Alguns usam para o bem e outros para o mal. E aqui estão os tipos de magia que são usados nos filmes da Disney: bruxaria, feitiçaria, voodoo, magia de dragão, magia de fada, magia da Disney. E esses são os usuários de magia conhecidos. O universo da Disney contempla um certo número de usuários de magia, magos, feiticeiros, bruxas, bruxos, vindo de todas as formas e tamanhos. Alguns usam magia para o bem e propósitos benevolentes, outros para finalidades perversas, egoístas e diabólicas. E alguns são indiferentes ao bem e ao mal, e assim usam magia independentemente do bem ou mal. Aqui está uma lista dos personagens da Disney que usam magia. Tenho certeza que alguns de vocês reconhecem alguns desses nomes. Mais uma vez, a Bíblia é muito clara. Não temos nada que ver com essas coisas. Ponto. De fato, a Bíblia descreve essas práticas como uma abominação ao Senhor. Isso significa que Deus odeia essas coisas.
E se Deus as odeia, vocês acham que deveríamos ter algum envolvimento em as assistir? Os desenhos clássicos abriram as portas para os filmes mais sombrios depois. Isso faz com que você olhe com afeto para as coisas que a Disney faz. Se ainda questiona se são boas ou más, nós criamos o documentário Reino Mágico, que responderá a muitas das suas perguntas. Ele está disponível em nosso site. Magia é feitiçaria. A Bíblia está cheia de exemplos porque não deveríamos fazer parte dela. Por exemplo, em 2 Crônicas 33, verso 6, o rei Manassés é condenado pelas suas muitas práticas perversas, incluindo feitiçaria. Ele fez também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. O apóstolo Paulo também lista a feitiçaria como uma das práticas pecaminosas que marcam a vida de não crentes. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 a 21. Romanos 1, 32 declara claramente: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Se simplesmente gozamos das coisas que a Bíblia define como pecado, por exemplo, magia e feitiçaria, somos dignos desse mesmo juízo ao termos prazer em assistir outros praticarem esses pecados. Isso praticamente resume alguns dos filmes de princesa da Disney, verdadeiramente suavizando o culto. Então vamos avançar aos dias de hoje e falar sobre Frozen. É bem provável que muitos de vocês viram esse filme, e se não viram, tenho certeza que ouviram as músicas, porque seus sobrinhos têm cantado toda a letra 1000 vezes. Lembre, o diabo é o ser mais sutil já criado. O engano muitas vezes está nas coisas aparentemente mais inocentes. O erro geralmente tira proveito da verdade. E apesar das razões óbvias para não assistir o filme, tal como magia e feitiçaria, o filme foi elogiado pelas suas qualidades nobres. Suas ações afetam os outros, a necessidade de autocontrole, o poder do sacrifício e não julgar o livro pela capa. Mas em toda essa verdade há um erro perigoso. Quando a Elsa decide construir seu próprio castelo de gelo, ela canta aquela música, Let It Go. Em inglês diz, sem certo, sem errado, sem regras para mim, estou livre. Essa é a filosofia mais perigosa para plantar nas mentes das crianças. Vejam, os 10 mandamentos são a nossa única guia de certo e errado. Onde não existe regras, existe apenas caos. De fato, não apenas a Disney que promove essa confusão de certo e errado. A série Meu Malvado Favorito tem a ver com o vilão sendo o herói. O cartaz para o filme diz, quando o mundo precisou de um herói, eles chamaram um vilão. Quando na realidade o mundo precisa de um herói, um salvador. Nós precisamos de Jesus, mas não um vilão cósmico ou o diabo. Hollywood envolve os telespectadores com esses personagens bonitinhos e engraçados, mas se abrirem os seus olhos para a real mensagem dos filmes, vocês vão perceber. No filme Os Minions, a missão da vida deles é seguir e encontrar o maior vilão de todos. E eles acabam num congresso para vilãos malvados chamado Vilão Con, onde vão em busca de uma super vilã chamada Scarlet Overkill. You're going to VillainCon, aren't you? VillainCon! I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill! If I was a minion, that's who I'd want to work for! Oh my god, Bloody and God! Welcome to VillainCon, the biggest gathering of criminals anywhere. Any evil talents? What about you? Any evil talents? Hello! La 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 la! Eh? That's not evil or a talent. Ladies and gentlemen, the supervillain we've all been waiting for, Scarlet Overkill! Doesn't it feel so good to be back? O que me surpreende em filmes como esse é que, quando as palavras saem da sua boca, não é tão bom ser mal. Todos estão aplaudindo. Isaías 5, verso 20 diz:
Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Glorificar o mal e fazer parecer atraente é exatamente o que o diabo tentou Eva no jardim do Éden. E agora temos desenhos tipo Drácula como protagonista, o personagem principal. Percebem? Existem vários desenhos animados que usam linguagem bíblica, como o livro da vida, que estão cheios de imagens de morte e inferno. All the world is made of stories, and all of those stories are right here in the book of life. But the greatest story begins on the Day of the Dead. A day when spirits pass between worlds and anything can happen. A maior história já contada é o nascimento do nosso Salvador. Percebem, quando vocês assistem essas coisas, elas enviam mensagens ambíguas às pessoas que as assistem. A confusão parece ser a ameaça comum entre muitas dessas histórias. A maioria desses exemplos que foram mostrados a vocês tem feito do diabo o salvador atraente. Se você e seus filhos gastam horas assistindo esses tipos de desenhos animados, é provável que seu desejo pela justiça de Cristo será corrompido. A Bíblia nos diz em 2 Timóteo capítulo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afastem-se. Pelo contemplar, somos transformados. Quando assistimos essas coisas, nós assumimos suas características. E desse tipo de mal, desvie o seu olhar disso.